Oi, meus amores, aqui é a Clarissa Barbosa e o assunto hoje é o tempo ideal para começar nas sapatilhas de pontas. Hoje eu vou falar sobre o momento ideal para você iniciar nas sapatilhas de pontas, mas existem outros fatores que nós precisamos conversar, como escolher as pontas. Aqui eu tenho até um vídeo quando eu fui para Portugal e lá eu fiz um fitting provando algumas sapatilhas de pontas e lá eu também dei algumas dicas de como você escolhe a sua sapatilha de ponta. Eu vou deixar aqui nos cards ou no link da descrição. Mas hoje nós vamos falar o momento ideal para que você comece a usar as sapatilhas de pontas, aquelas tão desejadas sapatilhas de pontas, ok? Então, vamos lá. Não existe um consenso de quando é o tempo ideal. Isso, na verdade, depende de cada bailarino, de cada bailarina, no caso, e da sua performance atlética e também da sua força muscular nos pés. Sim, os pés eles também possuem músculos e esses músculos são os responsáveis por nos sustentar dentro da sapatilha de ponta. Se nós não temos um pé forte, é muito difícil você subir completamente na ponta. Fica aquela ponta que não sobe por completo. E aí acaba que até começa a usar por causa da idade, mas ainda não está preparado. Então é muito importante, mesmo que você já seja mais velho, se você ainda não tem o pé forte para isso, não adianta colocar uma sapatilha de ponta, porque ela vai ficar dura e não vai subir por completo no arco do pé. E isso pode gerar lesões e frustrações como bailarina, porque ninguém gosta de ver aquele pé feio, vamos dizer assim, que é o pé que não está fortalecido, simplesmente. A bailarina, ela precisa desde cedo começar a fortalecer os seus pés. Desde quando eu sou criança, eu faço trabalho de fortalecimento para os pés. Quando eu comecei aos 12 anos. E aí, você que já começou mais velho, pode perguntar, não, mas então eu não tenho chance. Não, se você realiza exercícios de fortalecimento todos os dias para os seus pés, você vai sim ver uma melhora, um progresso. E eu vou lançar um desafio, porque eu tenho um vídeo aqui completo de fortalecimento dos pés e eu vou estar mandando a minha mãe, que não tem nada a ver com balé, fazer e ela vai mostrar um pouquinho desse progresso. Logo eu vou mostrar para vocês como que o pé dela vai estar daqui a um mês dela praticando. Espero que melhor, mas eu tenho certeza que sim, se ela praticar todos os dias. Então, é importante você fortalecer os seus pés. E não adianta você querer subir nas pontas se você não faz uma boa meia ponta arqueada, uma meia ponta alta, com calcanhar alto. Logo eu vou mostrar aqui como seria uma meia ponta ideal. Então, você precisa pensar em realizar primeiro os exercícios de fortalecimento para a sua meia ponta, para o seu pé, assim ganhando amplitude, ganhando força, ganhando um pé arqueado, você vai conseguir ganhar então o que você deseja, que é subir nas pontas. A idade correta seria entre 11 a 12 anos que a bailarina começa a subir. Mas, como eu disse, se ela tem 11, 12 anos e ainda não tem os pés fortalecidos para isso, pode ser que ela acabe se machucando ou até suba nas pontas e consiga fazer as coisas. Mas se não trabalhar os pés, vai ser sempre aquelas pontinhas feias, ruins, que não dão uma boa linha para a bailarina, seja ela nova, seja ela mais velha. Então, o fator mais importante de qualquer coisa é fortalecer os pés constantemente, todos os dias, diariamente. E você tem vídeos aqui no meu canal para isso, disponível gratuitamente. É só você entrar, vir, deixar o seu like, curtir, compartilhar e ainda usufruir disso para você, para que você trabalhe os seus pés, tá bom? E aliás, falando nisso, de verdade, se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu gostei para que ajude a Clarissa no trabalho que ela está fazendo junto com vocês. Bom, outra coisa muito importante é, Clary, eu não tenho aula de pontas na escola de balé, eu posso usar minhas pontas em casa? Se você é bailarina iniciante, se você não tem experiência, eu diria que não.
Se você é iniciante, você pode até ter, já pratica, por exemplo. Você pode até ter um acompanhamento online. Mas se você nunca subiu nas pontas e quer botar as pontas nos pés em casa, isso é um perigo, gente, porque essa sapatilha de pontas, ela é muito fácil de ser usada, mas depois que você tem o domínio, depois que você conhece, depois que você sabe o que você tem que fazer. Não é qualquer pessoa que vai subir na sapatilha de pontas para tirar foto, por exemplo, certo? Isso é muito, muito importante. Não é qualquer pessoa que pode subir nas pontas, porque ela pode acabar mesmo frustrando você e gerando lesões. Então não faça isso, você pode viciar o seu corpo a subir errado, certo? Agora, se você é uma bailarina que já usufrui pontas, você pode sim treinar em casa, inclusive com acompanhamento, né? Seria sempre o ideal. E com um bom piso, pode comprar lá aqueles pisos um pouco elevados, ou um linóleo, né? Sempre tomando cuidado, mas não tem problema, eu mesma treino em casa pontas, só que aí é que tá, todos os fatores precisam ser considerados, não é qualquer pessoa, não é de qualquer forma, não é a qualquer momento, certo? É muito importante você cuidar dos seus pés. E outras coisas que eu vou dizer agora é como nós podemos fortalecer os pés para usar uma sapatilha de ponta. E dessa vez eu vou mostrar algo prático, os principais exercícios que eu acho essenciais para a gente fortalecer os pés e utilizar as pontas. Então vamos lá? Bom, a sapatilha que eu tô usando no momento é a Aurora da Só Dança, tá bom? Ela é uma sapatilha que eu já falei aqui pra vocês, não curti muito, mas pelo preço ela é boa. Ela é boa, não, mas aqui, sabe quando você já gostava de uma outra? Eu gostava de uma outra, mas ela não é mais produzida, né? Lembrando que eu já fiz aula, ok? Então, estou com meus pés já um pouco aquecidos, bem importante isso, para não pôr qualquer coisa. Eu já fiz exercício também para os pés, que é a minha rotina ideal. Eu tenho uma rotina aqui completa de 30 minutos, aquela lá tá completona, mas eu tenho uma rotina também de 15 minutos disponível na plataforma da Clary, na Hotmart, que é a comunidade da Clary, as minhas alunas que têm aulas comigo, aliás, de técnica de pontas, onde a gente faz fortalecimento, onde eu ajudo as meninas que já subiram nas pontas, e aí eu coloco lá para elas não fazerem qualquer coisa, como eu disse, para vocês, ok? Porque é muito importante não fazer qualquer coisa. E caso você tenha interesse em entrar na comunidade da Clary, eu vou estar deixando aqui no link da descrição para você fazer a sua inscrição. Nós temos aulas todos os dias. Ai, meu Deus, calma aí. Isso aqui é porque eu tô sem meia, tá? Daí, como eu tô sem meia, é mais difícil. E nós temos aulas todos os dias dentro da comunidade, onde eu acompanho, onde eu ajudo, é bem legal. Vamos para os primeiros exercícios. Eu vou fazer sem música, porque, enfim, né, eu só vou ensinar para vocês os exercícios essenciais, ok? Bom, para começar a gente vai fazer dedos, ponta, dedos, desce, 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 dedos, ponta, fica. Eu gosto de ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, encostando, caixa no chão e desceu. Na ponta, vai agora forçar lá embaixo. 1, 2, 3, 4. Força o peito do pé lá pra frente. 5, 6, 7, 8. Estica. 1, 2, 3, 4.
e volto 5, 6, 7, 8. 1, eu gosto de soltar, ver a caixa, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, tem que esticar o pé e sentir a caixa toda no chão e voltou. 1, 2, 3, 4. E só uma perna. 1 e 2. Vou mostrar de costas. Ok? Só uma perna. E 1, dedos, ponta. E dedos, ponta, sobe. 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 Outra perna. E dedos, ponta, sobe. 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 Bom, agora vamos fazer GTs à frente, tentando esticar o máximo o seu pé e também encostando a caixa da ponta no chão. Você deve ouvir o barulho da caixa no chão de tão esticado que estão os seus pés. E realmente pensando em dobrar até mesmo os seus dedinhos dentro da ponta. GTs, eles são os passos essenciais que fazem com que os seus pés fiquem realmente aquecidos. Mas é importante você fazer ele com forte, com dinâmica, com clareza e realmente como se você estivesse esfregando o chão e lançando algo, certo? Pensa que a sua perna ela é uma flecha que precisa ser lançada no alvo e sem força você não faz esse trabalho correto. Então passa todos os dedos no chão, lambe esse chão, chuta no GT, estica a ponta e tenta ouvir a caixa da ponta no chão. Agora você só vai fazer um plié, dedos, ponta, sobe, estica, volta. Então, tendu, dedos, ponta, plié, dedos, ponta, volta. E tendu, dedos, ponta, plié, dedos, ponta, volta. Tentando como se fosse aquela queda de um salto, ok? Depois somente tendu passando por dedos, pontas. Tendu e dedos, pontas. Tendu e dedos, pontas. Lambendo o chão, fazendo bem certinho. Outro exercício que eu gosto muito de fazer são os pliés relevés nas pontas, é claro. Isso aquece totalmente o nosso corpo e deixa os nossos pés preparados. É importante você fazer o plié relevé com o calcanhar no chão, o échappé abrindo as duas pernas juntos e tentando realmente colocar toda a impulsão do chão para cima, esticando a coxa de forma rápida, sem demora e sempre cruzando a perna quando for fazer sussu, que é na quinta posição. E o échappé, as duas pernas abrem juntas. Vamos finalizar com plié e passé, tentando ficar no equilíbrio com uma perna. Plié, passé e tentando descer as duas pernas juntas. É um sissone mais para você realmente verificar o equilíbrio, ver se você está achando o seu equilíbrio. Isso lembrando que são exercícios para você fazer assim que você comprar as suas pontas. É claro que nós já fazemos isso ao longo das aulas, mas é importante você aquecer e preparar os seus pés para realmente utilizar as pontas. Senão ficam aquelas pontas duras e você não consegue fazer e só vai sofrer de tentar fazer e não conseguir. Por isso que o preparo das pontas é sempre muito importante. Então, tenta sempre descer as duas pernas juntas no passé, plié, passé. É um teste, você pode ficar testando junto comigo até você conseguir encontrar o seu equilíbrio e sempre descendo pela quinta posição. E depois você vai acelerando isso até ficar bem confortável.
Bom, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os exercícios que eu passei aqui somente para as pessoas que já realizam pontas. Se você ainda não realiza, não precisa fazer sem o acompanhamento, porque pode gerar lesões. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, alguma outra pergunta, sintam-se livres para pôr aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, curtir e compartilhar para me ajudar. Beijinhos!